E Piotr, deixa eu aproveitar e trazer mais um caso do 8 de janeiro. Falamos da Débora, falamos do Jaime Junks, professor de 69 anos, aposentado. Agora a gente traz o caso da manicure, que também está presa há 2 anos por suposto envolvimento no tumulto em Brasília. A Eliene Amorim segue detida desde março de 2023 no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, acusada de participação nos atos do 8 de janeiro. No entanto, investigações do jornalista José Linhares Júnior revelam a ausência de evidências diretas que comprovem o envolvimento dela nas depredações. Segundo a apuração, Eliene frequentava os acampamentos em frente aos quartéis para escrever um livro sobre o movimento. Prova disso seria um vídeo publicado nas redes sociais onde ela mencionava o projeto literário. Testemunhas afirmam que no dia dos ataques ela sequer adentrou o Palácio do Planalto, permanecendo do lado externo. E aí, Piotr, no caso da manicure, na próxima quinta-feira, dia 3 de abril, então estão marcados o interrogatório final e também a oitiva das testemunhas que foram indicadas pela defesa da manicure da Eliene Amorim, que segue presa há 2 anos. Paula, você citou tantos elementos que, se ela tivesse tido direito ao básico que a lei garante, aliás, que o Supremo exige nas primeiras 24 horas, a uma audiência de custódia, o juiz teria dito, vai para sua casa, assina aqui um termo circunstanciado, você vai ser chamada posteriormente para prestar depoimento e entender qual foi o seu envolvimento nesse caso. Um juiz, na audiência de custódia, teria resolvido isso. Mas esses presos não tiveram audiência de custódia. O Supremo não conseguiu garantir dentro do próprio Supremo que eles tivessem audiência de custódia, que o Supremo exige que todos os fóruns e cortes façam. Interessante, né? O caso dessa menina, essa Eliene Amorim, ela está esquecida, mas é mais um dos casos dessa situação. E no caso do Jaime Junks, que você mencionou um pouco antes, Paula, já condenado e que agora vai cumprir em casa o restante da pena, mas cheio de comorbidades e doenças que político corrupto já não ficava andando de tornozeleira. Ele vai ter que usar a tornozeleira e muito provavelmente vai ter que ir lá em algum órgão da justiça uma vez por semana, ou uma delegacia, alguma coisa que o vale. E o caso da Débora dos Santos, a gente está falando de 2 dores aí, né? As 2 dores são latejantes. A primeira dor, claro, do ponto de vista pessoal, ter a sua prisão ilegal, absurda, abusiva, transformada em prisão domiciliar, pega o caso da Débora, por exemplo, sim, é um analgésico. Mas tem uma outra dor, e essa é a fonte maior dessa infecção, que é, sim, a desobediência completa ao Estado Democrático de Direito, que prevê o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Volta ao caso inicial. Se essas pessoas todas tivessem passado por um juiz sério na audiência de custódia, e elas nem tiveram direito nem à audiência de custódia, e muito menos a um juiz sério, ou seja, não tiveram direito a absolutamente nada, a gente não estaria falando desses abusos. Neste momento, para parafrasear o próprio Supremo Tribunal Federal, prisões alongadas, que geram injustiças alongadas, são tortura. Do que nós estamos falando? Essa é a infecção que o Supremo poderia, até porque tem um remédio, resolver. Não parece tão disposto assim, embora tenha cedido nesse ou naquele outro caso. Precisa ir muito mais adiante. E se não for, aí obviamente parece que não está indo nesse caminho, a gente depende da anistia, que essa sim é uma prerrogativa do Congresso e que o Supremo não se meta nesse assunto. Augusto, quer complementar? Eu quero que o povo continue manifestando a sua indignação e lembrando casos que envolvem ministros que ainda estão ali no Supremo, já estavam quando isso aconteceu. O presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, defendeu por 10 anos o terrorista Cesare Battisti. Quando o tribunal resolveu que ele era culpado, que ele devia cumprir constatou que devia cumprir a pena imposta pela justiça italiana, que era de prisão perpétua por 4 assassinatos pelo menos, o Barroso e o Supremo conseguiram transferir a decisão ilegalmente para o presidente Lula isso foi em 2010, né? E o Tarso Genro. No último dia de governo, o Lula transformou em anistiado, em exilado,
político, um assassino. Um assassino. Ele foi libertado, virou amigo do Tarso Genro, que eleito governador o recebia no palácio. Passavam dias, temporadas de férias juntos. Ele foi tratado assim até que a justiça conseguiu, né, cumprir o tratado de extradição assinado pelo Brasil com a Itália. E ele agora está cumprindo o que confessou assim que desembarcou do avião. Matei, sim, 4, pelo menos. O Luiz Roberto Barroso tem coragem de condenar alguém depois de absolver um Cesare Battisti? Como é que pode ter 2 critérios com tamanha diferença, que é uma afronta ao bom senso? Ao bom senso. Eu quero saber o que pensa disso. O Luiz Roberto Barroso, ele tem que ser cobrado ainda pelo Cesare Battisti. Ele nunca se desculpou e está aí condenando inocentes.